del trabajo asalariado que existían entonces, ¿no? Bueno, pues de alguna manera me parece que los movimientos hacen una lectura thomsoniana construyendo la multitud de la misma manera que él construyó el concepto clase social. Eu acho que foram duas questões muito interessantes. Quando a gente pega o conceito de diferença em Deleuze e Guattari, eu penso no diferença e repetição, que, pelo menos na minha perspectiva, foi o melhor livro de filosofia que se escreveu no século XX. Eu respeito muito Deleuze, sobretudo porque talvez tenha sido o único grande filósofo que respondeu Heidegger à altura. Nem Foucault conseguiu isso. Deleuze conseguiu. E Guattari também, sobretudo quando a gente pega o Antiédipo. E há esse debate recorrente na academia entre o pessoal que seria a turma da diferença, entre aspas, e a turma do comum. Peter, da PUC, Peter Paul Pelbart, já fala, faz um diálogo com os negrianos, mas fala, eu sou da turma da diferença. Eu entendo perfeitamente a questão da diferença, mas eu acho que, em primeiro lugar, a relação entre a macropolítica e a micropolítica é uma redobra. Não é que eu não vejo como duas dimensões, entendo que o senhor não colocou isso, absolutamente cindidas, mas que se relacionam como, por exemplo, a astrofísica e a física terrestre. Há uma imanência entre elas, mas é uma consideração diferente da mesma coisa. São dimensões que não são mesmo, são diferentes, mas não é que o mundo da macropolítica possa estar descolado da micropolítica. Como o meu corpo não está descolado de um debate astrofísico, embora nós não consideremos. Da mesmo modo que a astrofísica interfere também na física terrestre. Então eu não conseguiria ver uma cisão. E eu acho que ver a diferença como algo absoluto é algo problemático, e afirmar ela, isso acaba nos conduzindo para uma certa negatividade da qual, na prática política, eu busco escapar. Eu acredito que a noção de comum, como ela é trabalhada por Negri e outros pensadores, é muito importante porque ela não exclui a diferença, mas ela parte, só há comum porque há diferença. Mas, ao mesmo tempo, nós somos comum é porque não somos um. Há diferenças que se interrelacionam, mas como é que você vai articular e vai garantir a própria resistência dessas diferenças contra uma máquina que, na verdade, faz o contrário. Ela anula essa diferença existente e, muitas vezes, anula trabalhando com a diferença num sentido negativo, como o liberalismo fez de maneira hábil. Eu discordo bastante de Badiou quando fala mais, até os campos de concentração diferenciavam, mas eles trabalhavam e articulavam as diferenças de um modo negativo. Quando você traz a ideia de comum, eu acho que não há a diferença entre uma afirmação do macro em detrimento do micro, mas pensando uma imanência entre o macro e o micro e uma forma de subsistir e fazer a diferença resistir contra uma lógica homogeneizante. Por isso eu me colocaria na turma do comum e não da turma da diferença, mas embora eu acho que isso é um debate bobo, no fim das contas. A questão dos pós-modernos e dos marxistas é uma questão... Pós-modernidade é um termo muito mal colocado, né? A gente chama de pós-modernidade uma coisa que está nascendo porque o mundo em que a gente nasceu ainda é moderno, e pós-modernidade somos todos e pós-modernidade é ninguém. Eu acho que se você pega boa parte do debate, acho que o que interessa num debate intelectual é uma tirinha que certa vez eu vi que o Descartes fala com Marx, mas isso não é um conceito que existe. Isso tudo que você fala existe na sua cabeça, e por existir na sua cabeça é que você está colocando. Isso não é, nada existe concretamente. Aí Marx pega um tijolo e joga na cabeça do Descartes. Ele, isso doeu. Não, isso está só na sua cabeça. E por isso eu sou materialista. Mas eu acho que dentro o problema real... E quando a gente coloca um problema, o problema real que existe uma passagem de uma sociedade industrial com seus valores e com seus paradigmas. Existe um momento que não é industrial. Ele ainda está dentro de uma temática moderna, no sentido em que a teologia ela continua a existir e operar de uma maneira disfarçada. Então, não é a modernidade não acabou como um todo, mas ao mesmo tempo o debate acaba se tornando bobo, porque o que é de concreto é essa mudança, essa reorientação
nos sistemas produtivos, na comunicação, na relação, nos valores. E a partir daí existe uma disputa entre o que é mesmo pós-moderno e o que não é. Mas eu acho que a gente tem de pensar uma prevalência do quê? De um pensamento materialista e a disputa que existe em torno do momento atual, nesse corte, nessa realidade que nós vivemos. Bom, é isso. Espero ter sido claro. Só rapidamente aqui, só para me voltar, a Antônia não está aí, mas eu gostaria só de voltar rápido a essa questão da identidade, me valendo de um depoimento que eu ouvi de uma amiga que é transexual, e ela, se contrapondo à ideia de identidade, ela falou a seguinte coisa: olha, eu nasci menino, né? Com meus 20 e tantos anos eu me tornei uma mulher, mas uma mulher que não gosta de homem, né? Então eu fiquei me perguntando onde eu me encaixo, né, dentro dessas categorias que tem aí, né? Então eu sou um ser que não me encaixa em lugar nenhum, eu não tenho um nome, a minha condição não tem nome, né? Aí ela falou assim: ah, não, eu inventei um nome, um conceito para mim, eu sou transgente, né? Então ela falou assim: olha, são tantas as diferenças que não dá para você estar se encaixando dentro de uma identidade, né? Dentro de um conceito. Eu sou um monte de coisa. Olha, eu sou um monte de coisa, eu não encaixo dentro desses padrões que estão aí, né? Então é só para lembrar como que essa questão de identidade, às vezes ele é uma armadilha, porque às vezes ele te aprisiona, né? É isso. Então acho que a gente já pode encerrar essa mesa. A gente vai ter um intervalo de 1 hora e voltamos com a conferência, novamente sendo chato, relembrando: quem não fez inscrição sai por aqui, faz a inscrição, quem não assinou nome na lista sai por aqui, assina nome na lista e fica todo mundo feliz. Contamos com a presença de vocês novamente. Até mais.